Olha, um dos princípios basilares da justiça eleitoral é o princípio da proporcionalidade. Né? Então, por que eu falo isso, proporcionalidade? Porque não é plausível que um vereador, até porque a gente tem que pensar sempre hoje, né? Você tem que pensar em prestação de contas. Então, tudo é amarrado. E o Ministério Público está aí como órgão fiscalizador. O Ministério Público vai fiscalizar e ver quais foram os gastos de campanha com o que informou na prestação de contas. Então, se um vereador está com 10 carros de som, enquanto os outros têm, em média, me parece uma desproporcionalidade que não é interessante. Não é interessante. Então, assim, não há uma limitação na lei. Observe, a lei não diz, só se autoriza, tem uma cota, se pode 5, se pode 10, não fala. Tudo a gente tem que trabalhar dentro da proporcionalidade. Muito bem, muito bem lembrada em relação ao carro de som, que é uma das grandes preocupações que a gente tem em relação aos decibelímetros. Inclusive, eu queria já adiantar para vocês, está em primeira mão, que nós estamos, doutor Samarone, que está respondendo pela primeira promotoria, ele já, em vários TCOs que a gente teve aqui nesse mês, ele fez a proposta de prestação pecuniária para aquisição de decibelímetros para a Polícia Militar. Nós tivemos a informação segunda-feira no tribunal que alguns decibelímetros seriam encaminhados para as comarcas. Infelizmente, a nossa não foi premiada, sorteada, não sei, para receber esses decibelímetros. Por isso, vamos adquirir com essas prestações pecuniárias os decibelímetros, mandaremos para aferição, né, lá no IMEC e nós faremos, numa próxima reunião, inclusive a entrega desses decibelímetros, vamos chamar vocês, para a Polícia Militar. É muito importante isso, porque todos sabem que está lá na resolução, a 3457, reproduzindo o que está na lei das eleições, que são 80 decibéis, né? Medidos a 7 metros de distância. Veja, isso foi uma coisa que eu falei muito e vou bater muito nessa tecla. A propaganda eleitoral comigo esse ano, a propaganda era com o doutor Francisco na eleição passada, agora, né, na última alteração do TRE, veio para mim. Né? Eu não costumo, né, deixar de aplicar as multas. Esse não é meu entendimento. Quando a lei prevê, se dá o prazo de 48 horas para retirar, para corrigir, ok, mas você pode estar passível de multa. Geralmente, no caso do carro de som, e eu já quero avisar a todos que fiquem alerta em relação a isso, se os carros de som forem pegos com decibelímetros, além dos decibéis, aliás, além do permitido, né, esse carro vai ser, inclusive a Polícia Militar está autorizada imediatamente ao emitir, né, um relatório dos decibéis. Eles estão autorizados a recolher imediatamente o carro. Aí será notificado, né? Vai ficar um tempo lá parado para liberar, né? Aí a gente tem, não há uma previsão de multa específica para esse caso, mas na lei a gente tem o artigo 5º e tem o 7º que diz que o juiz pode aplicar, né, as sanções que são necessárias para a lisura do pleito e para, né, regularidade da propaganda. Então, preste atenção, treine as pessoas que vão dirigir esses carros, observem a distância de 200 metros do fórum, da promotoria, dos hospitais, das igrejas, dos locais onde não pode ficar, onde pode passar com som, tem que baixar imediatamente. Isso aí foi muito motivo de reclamação na eleição passada. O Ministério Público vai estar reclamando, aliás, o Ministério Público vai estar fiscalizando e qualquer reclamação tem que ser feito. Todo mundo pode fiscalizar, um fiscaliza o outro, né? O cartório eleitoral está apto para receber, nos horários que eu já falei, todas as reclamações. Gente, em relação a isso, a gente está falando de captação ilícita de sufrágio. Sim. A captação ilícita de sufrágio é um dos crimes mais graves previstos na legislação eleitoral. Né? Então, essa denúncia, hoje a gente tem, todo mundo tem um celular com câmera, pode ser filmado, pode ser gravado, qualquer pessoa pode denunciar no Ministério Público Eleitoral. Vai ter um telefone disponível? O Ministério Público Eleitoral, o doutor Samarone pode informar aqui o telefone, informar o endereço do Ministério Público Eleitoral e pode levar a denúncia para lá, trazendo as provas, não é isso? Trazendo as provas em relação a isso. O horário é até 22 horas. Até 22 horas pode ser feito comício, pode ser feita carreata, pode ser feita passeata, não é isso? Agora, o comício ele pode ser feito até a véspera da eleição e ele pode ainda se estender até mais do que esse horário que está previsto normalmente, né, nos dias normais da semana, no período que não tem,
que não tem comício. Agora, o que é importante a gente dizer em relação a isso é que não há necessidade de autorização do poder público para que seja feita carreata, passeata, comício, só que tem que ter uma comunicação, isso está lá bem expresso na lei, né? Tem que haver uma comunicação para questão de segurança, de organização de trânsito, questão de segurança da polícia militar. E também para a questão de dar prioridade para quem quer o mesmo local, no mesmo dia, e aí para que a gente possa decidir aquela comunicação para a polícia do horário, é importante que ela seja comunicado com antecedência. Estamos de 8 às 22 horas. Observem, eu peço sempre muita prudência, eu peço muito que se pense que o período até encurtou, né? Encurtou, mas é um período longo, ainda considero um período longo de propaganda eleitoral, então não há necessidade de se correr para querer se fazer todo tipo de propaganda em cima da hora, de forma assodada, passando por cima da lei, que se informe os candidatos. Todos os partidos têm assessoria jurídica, que se informe, veja, será que eu estou certo, será que eu estou errado, será que eu estou fazendo o que é certo, porque veja, a lei, em grande parte a lei e as resoluções, em grande parte, ela combina a pena pecuniária para descumprimento dela, né? Descumprimento do que está ali deliberado. Então, o descumprimento vai incidir cobrança, pagamento de multa.